Olá, eu sou o professor Cláudio Henrique. Na aula de hoje, a gente vai falar de humanas, ciências humanas. A gente vai falar de uma ciência da sociologia, né? E a gente vai envolver as instituições sociais, né? Essa palavra instituição social, a gente vê muito falar dentro da sociologia, né? E que é uma ciência que trata dela. E assim, o que está inserido dentro das instituições sociais? O que seriam as instituições sociais? As instituições sociais, né, a sociologia, que é uma ciência, cita 5 instituições sociais, né, que é a família, a escola, a igreja, o trabalho e o Estado. Né? Às vezes a gente não fala trabalho, fala só economia, mas são essas 5. Né? Começando pela família, aí vem escola, igreja, economia, ou seja, trabalho e Estado. Então essas 5 instituições, elas vão organizar, né, regularizar, elas vão criar instrumento e regularizar o indivíduo dentro desse meio social. Então, para que servem essas instituições? Para criar regras instrumentadas para o funcionamento da vida das pessoas em sociedade. Né? Então, vamos lá. As instituições sociais, elas são características dotadas de regras e procedimentos que são reconhecidos pelas pessoas. Né? Podem funcionar como instrumento de regulação, controle da atividade de seus membros. São organizações duradouras, né? Ou seja, que essas instituições ela têm como característica, uma das características é o quê? Colocar regras, né, nos procedimentos, né, e ser reconhecido pelas pessoas. Outra é de criar instrumento de regulação entre as pessoas. Né? E é duradouro? Sim. Todos esses procedimentos, regras que existem nas atividades dos indivíduos, elas são duradouras. Né? A distinção entre grupos e instituições? Sim. O grupo social, né, é a reunião de indivíduos com objetivos comuns, né, em processo de interação contínua. Instituições sociais envolve as regras e procedimentos aplicados a diversos grupos. Né? Por exemplo, a instituição família, né, é um grupo núcleo familiar, né, a primária. O sociólogo, né, o professor de história, o sociólogo, ele vê com a família a primeira instituição, que é a instituição primária, e a mais, podemos dizer assim, importante de todas. Porque é a partir da instituição primária, a família, que as outras vai depender delas também. E se você tem uma boa formação de valores, um controle, né, regras comportamentais dentro da família, isso vai ajudar para as outras instituições lhe receber e lhe trabalhar. Né? Então, as principais instituições sociais, a família ela entra como a principal, né? Certo? A família ela é a instituição que reúne preceitos que regulam a organização do núcleo, né? Grupos primários, ou seja, o primeiro grupo que o indivíduo faz parte ao nascer, né? É a primeira sociedade que ele faz parte, é o primeiro grupo que faz parte, por isso que é primário. Identificado de forma cultural, afetiva e biológica, né? Então, essa família, ela existe uma questão única que é dela, que é a questão da afetividade, né? E além disso, é a questão biológica. Então, o fator que diferencia a família de qualquer outra instituição é o fator da questão afetiva, né? E o biológico. As características da instituição família ou familiar variam conforme a tradição e cultura sobre a qual se aplica, né? Então, assim, cada família ela tem uma cultura, né? Cada família aplica valores e organizações de uma forma. Geralmente a formalização dos grupos familiares envolve um rito denominado de casamento. Então, a maioria das famílias elas são compostas dentro de uma sociedade de casamento. Né? A família monogâmica, né? A união que envolve duas pessoas, né? Monogâmica no caso, certo? Ela envolve duas pessoas com matriz de núcleo de cônjuge, né?
A família poligâmica, ela pode admitir mais de duas pessoas como cônjuges no centro do núcleo familiar. Em alguns países existe essa permissão. A poliândria, né, casamento de uma mulher com mais de um homem, né, comum em tribos tibetanas e entre esquimós, né? Existem agora algumas histórias que contam que quando um visitante chega aos esquimós, né, ele doa a sua esposa para dormir, uma forma de cortesia, né, de receber bem, certo? Poligin, Poliginia, né, o casamento de um homem com mais de uma mulher, comum em tribos africanas, né, o mormons nos Estados Unidos e entre os muçulmanos. Né? O muçulmano, quando ele tem um poder aquisitivo, que ele pode curtir a mais de uma mulher, a lei permite em alguns países da crença muçulmana, viu? Principais instituições sociais, como a família, ela tem um casamento endogâmicos, né? União que envolve pessoas do mesmo grupo ou tribo. Isso na África é muito comum. Casamento exogâmicos, união sem restrição quanto a grupos específicos, né? As funções da família, como uma das funções principais, ela é reprodutora, a família, na questão sexual, né? A garantia da realização e atendimento dos impulsos sexuais do cônjuge e a perpetuação humana, né? Essa é uma das funções. A economia econômica, né? A manutenção de material dos membros familiares, tem essa questão também, né? Na família envolve a questão econômica, de manter, né, o material dos membros familiares. Educacional, a transmissão de valores, né? Então, a família tem essa função de transmitir valores, padrões e comportamento de socialização. Então, essa é a característica da família, né? É único e exclusivo dela. A família, nós temos tipos de famílias, né? Certo? Nos tipos de famílias, o conjugal ou nuclear, a reunião de marido e mulher, né, e filhos. O consanguínea ou extensão inclui núcleos e outros parentes, avós, netos, tios, genros, noras, primos, sobrinhos, né? Revisões de papéis, variações quanto à condição de chefia familiar, efeito das dissoluções, filhos gerados sem casamento, reuniões homoafetivas, né, etc. Vamos para a segunda instituição, né? Saindo da família, a escola. Né? Então a escola ela vai receber esse indivíduo dentro dessa instituição já com algumas modelagens, valores, né? Já com algumas organizações dentro de si. A escola ela só vai melhorar esse indivíduo, né? Porque a função dela maior é passar conhecimento, né? A função da escola é essa, maior, como instituição. Quem educa é os pais. Então, depois da família, a instituição mais importante é a escola. Ela oferece conhecimento teóricos e práticos, lida com o comportamento emocional, social, vocacional e ético, estimula a autonomia, o respeito a outros, né? As habilidades. Então, assim, é papel da escola, né? Mostrar o conhecimento teórico, os práticos, lidar com o comportamento emocional do indivíduo, né? Para que ele esteja preparado para lidar com a diversidade, estimular o indivíduo a ter autonomia, respeito pelo outro, por si próprio, né? E habilidade. A escola, todo grupo para a sua sobrevivência, ele necessita que as novas gerações tornem ciência ao acervo de conhecimentos, né? Normas, ideologias, valores, ideias e etc. Então as normas elas mudam, as ideologias mudam, os valores, né? E as ideias, e a escola tem que preparar esse indivíduo para essas mudanças de normas, de ideologia e de valores. A educação informal, a cargo de grupos como a família, os amigos, a comunidade, a vizinhança, a igreja, etc. Né?
A educação formal é através da organização específica da escola. Então, enquanto a educação formal, quem lidera com isso é a família, os amigos, e a comunidade, a igreja e vizinhos. Já a formal compete à escola, né? Através de conhecimentos específicos. Então, a escola, né, no Rocha e a socialização, é o processo pela qual, ao longo da vida, a pessoa humana ela aprende a interiorizar os elementos socioculturais de seu meio, né? Integrando-se à estrutura de sua personalidade, sobre a influência de agentes sociais, significativo, marcos referenciais e adaptando-se, assim, ao ambiente social em que deve viver, né? É aprender a viver em sociedade. Durkheim, né, que é um grande sociólogo, e a educação é colocado um pensamento, né, de que a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontrem preparadas para a vida social, né? Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade, né? É aprender a viver em sociedade. Então, saindo da educação, da escola, a gente tem a terceira instituição, que é a religião, a igreja, né? Há um aparente declínio da influência religiosa, sem conexão explícita, né, com a política e a religião. O declínio da influência religiosa não é real, é apenas aparente. As religiões elas continuam interferindo na política, né, e na economia. Antes essa interferência era mais explícita. As ligações, conexões entre igreja, política e economia, ela mostrava-se mais evidente, isso antes. A religião, em alguns críticos prognosticam sua extinção, né? Mas o que se percebe é que as religiões ela têm passado por transformações e se adaptam, né, aos novos tempos. As religiões ela continuam a influenciar as questões morais, a origem da família, do casamento, as questões políticas e morais. Então, se percebe nesse ponto de que, né, a religião ela é de importância na sociedade, no que nos compete a questões morais, né? Então, é uma base, ainda a religião é uma base para a construção moral dos indivíduos em sociedade, né? E a família, através do casamento, ela é uma questão política e também moral, que vem perpetuando ainda com dificuldade, há muitas separações, mas ainda é uma questão muito cobrada pela sociedade, né? E buscada em realização. Um casamento consolidado, né? A religião é a instituição, né? A igreja ela é a instituição religiosa e o meio pela qual os indivíduos se ajustam, né, a seu ambiente sobrenatural. Então, assim, no que se trata o campo natural do indivíduo é dentro da religião, através da igreja, que o indivíduo se encontra, né, no que se retrata a questão do sobrenatural, que envolve espiritualidade, né? A necessidade da humanidade, né, dos humanos, de se ajustar ao ambiente sobrenatural. O indivíduo procura se afirmar dentro dele o campo espiritual através da igreja, né? Assim como aos demais ambientes sócio e natural. Após a igreja, nós temos o Estado, né? Certo? O Estado, ele implica na questão da organização política da sociedade, né? O Estado ele tem a capacidade, segundo Max Weber, de ser a única instituição que pode utilizar legitimamente a força contra e sobre o indivíduo, né? Como assim, professor? Quando o Estado vai reprimir dois grupos dentro do estádio de futebol, Ceará e Fortaleza estão se batendo, né? Então, se a polícia manda que eles parem e não desobedecem, e a polícia vai e eles enfrentam a polícia pode usar o cacetete, né? Não deixa de ser a força, mas essa força que a polícia usa é uma força legitimada, né? Então, o Estado é a única instituição que ele pode usar
a força, né, como uma coisa legitimada. E é a mais importante agente de controle social, né? Ela tem um controle sobre a sociedade, pois afeta a todos, né? A escola, a estrutura econômica, a família, a igreja. Não consegue incluir ou submeter a todos os indivíduos ou grupos, né? O Estado, né, ele tem elementos, né? São as instituições políticas, as leis, o uso legítimo da força, a população, o território. O Estado, nas suas formas de governo, regime político, ele tem a monarquia, né, poder central exercido de forma vitalícia e hereditária. A república, poder central caracterizado pela eletividade, temporalidade e responsabilidade, né? O parlamentarismo é um sistema de governo através do qual a chefia do Estado não é determinada pela escolha popular e poder é dividido, né, com o parlamento, que é uma assembleia de representantes da população. A chefia do governo está ligada ao parlamento. As principais instituições como o Estado, o Estado na democracia é o regime através do qual o poder é exercido pelo povo. Então, o país e o Estado, que é democrático, exemplo Brasil, né? O regime, o poder é exercido pelo povo, né? Ou seja, o governo representa o povo. Direta, né? Quando o conjunto de população toma as decisões sem intermediários, né? Esse Estado indireta, representativa, aquela através do qual o povo exerce o poder através do seu representante. Então a democracia ela pode ser direta e indireta, né? O Estado em estrutura ele tem o poder executivo, né? Responsável pela administração geral do Estado e pelo governo, tipo o presidente, o prefeito, o governador, né? O executivo. Poder legislativo, responsável pela criação de leis. O legislativo representado pelo vereador, o senador, né? Os deputados também entram. O poder judiciário, responsável pela aplicação das leis, né? Entre o magistrado, né? Aí viemos agora para a instituição econômica de trabalho. Trabalho como instituição, a economia como instituição, né? São constituídas hoje pelos bancos, comércio e indústria, né? Então essa instituição que representa a economia e o trabalho são os bancos, o comércio e a indústria, as bolsas de valores e financeira, né, e etc. As instituições econômicas ou trabalho, elas especulam o capital, né, o capital objetivando a multiplicação da riqueza. As instituições econômicas ou do trabalho, né, ela é importante identificar as relações entre capital, né, e trabalho. Ou seja, capital é são os investidores, os grandes banqueiros, os grandes empresários, ele vai investir um capital. E o trabalho é a mão de obra, né? Alguém vai trabalhar com uma mão de obra, o trabalhador, o operário, né? Então, dentro dessa instituição econômica ou trabalho, vale ressaltar que há esses dois grupos, o capital do investidor, que é o investidores, representado pelos grandes empresários, e o trabalho, que é o trabalhador com a sua mão de obra, né? Muitas vezes o operário de fábrica, de indústria. As relações entre capital e trabalho, ela se determina a estruturar o bem-estar ou não da sociedade. Trabalhadores explorados com baixos salários interferem para baixo do bem-estar da sociedade, ou seja, uma sociedade onde os seus empregados ganham poucos, a tendência é que seja a sociedade doentia, né? Com dificuldade, mazelas sociais e políticas, né? As instituições econômicas, né? Ou instituições de trabalho. O objetivo das instituições econômicas se ligam de maneira intrínsecas, né, às instituições políticas, são os interesses econômicos que dominam toda a vida social, ou seja, deixar bem claro, quem vai dominar a sociedade, a vida social das pessoas, são os grandes centros econômicos, as grandes empresas, né, o mundo capitalista que controla a vida social, o empresário, o capitalismo, né? Nossa vida socialmente ela é controlada
pelo campo capitalista. Eles vão ditar as regras de como eu vou me comportar socialmente. E aí cai a questão do consumismo, né? Que é uma ideia toda construída pelo capitalista, o mundo capitalismo. O povo despolitizado, ou o trabalho, ideologicamente tem a ilusão de ser através do voto real mandatário da nação. Né? Então o povo ainda desprovido de uma ideologia própria, ainda tem uma ilusão, né, da questão política para a melhoria desse campo. Então a gente encerra aí, fica um abraço e que vocês aproveitem essa ideia, né, cada vez mais da sociologia e vão buscar compreender mais sobre um pouco de cada uma dessas instituições que foi falado aqui. Um abraço.